E aí família, tô aqui com Rafa Pereira, o vencedor do nosso OTS Championship, e ele vai mostrar a decklist e as opções que ele escolheu, o porquê mais ou menos. Bora lá de vídeo. E aí Rafa? Joguei Sword Soul, honestamente, ou jogava isto, ou jogava Try Brigade de Lily Lance, porque não arranjei as cartas de Trap Tricks, que foi um deck que eu também considerei a tempo. E achei que isto era a melhor escolha. Infelizmente não tinha Baron, mas deu para ir 6-0 na mesma. Por isso, pronto, epá, e as escolhas não há nada de muito transcendente. É um deck mid-range, o deck é quase todo ele, digamos que essencial. Portanto, deixa pouco espaço para jogar deck cards, mas vamos à lista. Vamos lá, vamos tirar a dúvida de todos os brasileiros, saber como é que pensa o jogador português. Ok, portanto, 3 Moyes, epá, é o melhor normal summon, não vou explicar. 3 do Longian, melhor extender, e 2 do Taya. Acho que isto é igual em 100% das listas de Sword Soul. Padrão. Nada muda aqui. E depois, obviamente, as 3 Eclísias. Há quem jogue só 2, mas a verdade é que eu senti muitas vezes falta, principalmente em segunda, terceira, e é um Sword Soul honorário, não vejo uma razão para não jogar a terceira, até porque o deck é consistente, mesmo quem queira jogar 40 cartas, acho que não é preciso cortar uma, mas o deck joga até 42, 43 sem afetar a consistência, portanto acho que 3 é obrigatório. A parte dos ténis, joguei 3 do Ashuna, joguei 3 do Vishuda e joguei apenas 2 Adaras e um Stana. Eu inicialmente estava a jogar 3 Adaras, sem o Stana, depois meti um Stana, mas decidi tirar um Adara para jogar 40 cartas. Primeiro porque eu não jogo cartas de versáteis ou de consistência como Triple Tactical Thrusting para ir para Triple Tactical Talent, então achei que queria jogar 40 cartas para comprar o meu Non-Engine, porque uma das coisas erradas deste deck, e que eu senti da primeira vez que joguei com o deck, é tentar combar demasiado e não simplesmente fazer um board simples e guardar follow-up. Então eu queria abrir, para além da parte dos Sword Souls, queria abrir ou com Ashuna e Vishuda, ou com Ashuna e Adara todos os jogos para fazer o Shao Feng, para não levar com o Nibiru e depois poder fazer o combo de comprar 2 cartas e ir buscar uma do Shao Feng, do Xixao. Só que fazendo um combo mais simples, não senti necessidade de abrir este combo tantas vezes e também não senti medo de banir os 2 Adaras da Desires, que felizmente também nunca aconteceu, e achei que este rácio é honestamente essencial. Está aqui o Stana, que se calhar algumas listas não jogam simplesmente porque eu jogo Circle, porque como não tenho Triple Static Trust nem Triple Tactical Talent, tive que jogar isto com 2 Circles, porque achei que era o que podia ajudar mais na consistência e fugir das end-traps com o Moye, e honestamente deu-me o último jogo, por isso foi bom. Boa. Para a parte de end-traps, jogo o mais genérico ou o mais usual no formato, que são 3 Ash, Sim. 3 Nibiru e 3 Imperm. Honestamente, esta é a end-trap mais versátil e eu acho que compensa mais neste formato, porque normalmente quando os formatos são lentos, e a verdade é que nós temos um formato que pode começar muito rápido, mas à medida que o tempo vai avançando e a banlist vai tocando em coisas, o formato vai ficando cada vez mais lento, até chegarmos ao ponto em que estas end-traps, em que são extremamente consistentes e têm sempre um target válido para dar, acabam por ganhar ainda mais força, porque passam, em vez de acertar partes um bocadinho irrelevantes dos combos, essas partes passam a ser mais relevantes, porque como o meta é mais lento, encontram-se mais facilmente bottlenecks em que, por exemplo, dar uma Ash consegue ganhar o jogo, como por exemplo contra a Branda, dar na Branda de Fusion e outros targets que acaba por ser bastante forte. A parte do Nibiru, achei que era uma entrap correta, primeiro porque se aparecessem jogadores maus, normalmente os jogadores maus não jogam à volta do Nibiru e é punishing. Se o jogador jogar à volta do Nibiru, principalmente por exemplo com Castira, e fizer apenas o Rise com 3 materiais, é mais fácil para mim passar por cima, portanto eu agradeço. E acho que é das entraps que joguei, obviamente, a que tem mais recompensa e mais risco, mas jogaria na mesma de qualquer das maneiras. E a Imperm é simplesmente uma Veiler melhor e é honestamente também outra entrap extremamente consistente, às vezes sem grande impacto, mas como o meta está lento, até mesmo por exemplo ir em segundo contra Sprite, nem compensa dar isto no turno do oponente, a menos que vejamos que o oponente bricou. Mais vale guardar isto e dar honestamente na única interrupção que o meu oponente deixa, simplesmente eu guardo isto na mão e depois quando vou em segundo com 6 cartas dou simplesmente isto no meu turno, ou para negar um Toad se ele não foi buscar a Double Cross ou alguma coisa assim do género, ou negar o Red ou o Carrot, dependendo da minha mão.
fixe. Depois para as spells, joguei obviamente 3 emergence, tem que ser. Joguei o Pot of Greed do deck. Neste deck, e em quase todos os decks mid-range, esta carta é simplesmente um Pot of Greed. Eu não quero saber o que é que vem. A carta é muito boa. Neste deck ainda é melhor e ainda por cima deixa o meu Supreme Sovereign grande para caralho, portanto a carta é absurda. Depois joguei obviamente os 2 Circles, já expliquei porque é que jogo isto. Eu preferia jogar Triple Tactics Trust com Talents, mas como não tinha, joguei isto um bocadinho mais para a consistência e honestamente ajudou-me imenso a dar dodges de Veilers e Imperms no Moye, o que foi muito útil. Depois joguei 3 Book of Eclipse. Inicialmente isto eram 3 Veilers, achei que a Veiler não fazia o suficiente, achei que era uma entrap má. E isto não só é bom ir em primeiro e segundo contra a Kashtira, mas descobri que também é muito bom, principalmente se o pessoal não estiver à espera, em Game 1, contra a maior parte dos decks do meta. E honestamente o book foi só incrível durante o torneio todo. Boa. E a última carta, claro, a grande Blackout. Aparentemente, passar com o Xixão e Blackout ganha jogos, não sei bem como, mas ganha jogos. Depois para o extra. Joguei um Mewtwo com Psy Strike, faz cenas, e um Metagross e um Arceus, porque são os 3 melhores, incríveis. Joguei um Linguribi. Ora bem, isto está aqui obviamente por causa de Kashtira e de jogos que jogam com o bloco da Evo. Um deles chega contra a maior parte dos decks, tirando Kashtira, porque Kashtira normalmente bane isto com o Diablosis, mas achei que se o meu oponente soubesse que eu à partida estava a jogar alguns board breakers ou algumas maneiras de tirar a Evil, se calhar ia tentar retirar algum do meu follow-up do resto do extra deck e deixar-me o Linguribo, portanto existia essa hipótese. Ou, lá está, como disse, por exemplo, contra Sprite Melcy, que estava a jogar com o bloco da Evil também e não consegue tirar nada do extra, simplesmente ter isto para poder jogar é ótimo, porque eu com o Evil não consigo quase jogar, ou tenho que fazer jogadas muito inconsistentes ou muito inconvenientes. E que isto era a opção. Eu gostava de ter jogado 2, obviamente, por causa da questão do Diablosis, porque acho que é a carta injusta e por favor toquem na ban nisso. Não precisam tocarem mais nada de Kashtira, o Diablosis é a única coisa ridícula. Nunca precisei, nunca fiz. Já estava à espera de não precisar e de não fazer, mas a verdade é que como eu também não tinha Baron e tinha se calhar 1 ou 2 espaços do extra vagos, eu preferi ter a opção caso fosse necessário, porque eu não queria ter um momento de azar e simplesmente perder porque não tinha um Altair. Depois joguei 2 Monks, isto devia ter feito o 3º Monk, mas joguei só 2, principalmente porque jogo um package de Kenny bastante grande. Há quem jogue só 2 Vishudas e 2 Adaras, sem o stun e sem o 3º Vishuda. A verdade é que eu, como jogo muitos, ainda por cima jogo com Circles e etc, dava-me jeito de ter o 3º Monk. Houve um jogo que não consegui jogar mais, ou fiz um misplay porque esqueci-me que tinha tirado o 3º Monk e acho que devia ter jogado o 3º. Joguei obviamente a Xamã. Sim. Joguei uma alça, isto era o 3º Monk. De todas as cartas isto era o 3º Monk. A ideia disto foi porque houve várias situações no último lote em que havia muita gente a jogar contacto de set side deck. Sim. E eu levei em várias situações, levei com o contacto de C numa situação em que eu não conseguia trazer um tuner para fazer um synchro nível 10 e eu só conseguia jogar com ténis e eu tive que fazer isto para tirar literalmente para tirar o contacto de C, porque senão eu não conseguia jogar. E pronto, foi o que me safou algumas vezes no último torneio e decidi manter para este. Arrependo-me um bocado, nunca fiz, nunca pensei em fazer, nunca vi qualquer tipo de utilidade. O facto disto roubar Fenderilhos não é horrível, mas também é suboptimal, portanto acho que esta carta não está aqui a fazer nada. Preferi ter jogado uma Dark em vez de jogar isto, pelo menos dava para tirar a Evil também, e era o segundo target em vez de ter jogado o segundo Linguribo, mas sem dúvida que isto devia ter sido o 3º Monk, eu não sei o que isto está aqui a fazer, é um copião do caralho, mas pronto. Para a parte dos Synchros, o Grande Yasi, continuo a achar que é uma carta ridícula, 2 Baxias e um Shelfang. Isto foram os GMzinhos. Eu não acho isto incrível, eu só joguei, lá está, porque não jogo Baron e havia mãos específicas em que se eu não comprasse nenhuma carta non-engine, se eu não comprasse books, se eu não comprasse maneiras de dar extend, se eu não comprasse end-traps, eu tinha honestamente que arriscar jogar para Nibiru e para fazer o máximo de board que conseguia, o que não é tão ótimo na minha visão como comprar cartas de non-engine e fazer só xixão com a blackout e passar. A verdade é que isto não só foi bom para parar Nibirus, até mesmo para turno 3 ou turno 5, para poder não levar Nibiru e dar jogo.
mas também para impedir Veilers, e porque eu sabia, e isto é um bocado de cópia, mas houve situações que surgiu no último torneio que há muita gente que joga de Matmex de vez em quando e eu faço isto e ganho, mas sem dúvida que isto devia ter sido, aliás, isto não estaria aqui. Eu não digo que isto seria uma Baron, mas eu acho que isto não estaria aqui se eu tivesse Baron. Não tendo, gostei da carta. O resto dos Youngzinhos têm que ser jogados, porque honestamente eu, sem começar a jogar com o Ancient Sword Soul, o facto de só querer chegar a isto, mesmo a ir em segundo, eu pelo processo consigo partir 3 cartas ou dar bounce ou etc. O Vishuda manda uma, isto manda 2 para o deck, isto parte uma, e honestamente é simplesmente um engine demasiado forte a ir em segundo, e é por isso que o deck é naturalmente bom a ir em segundo. Mas sem dúvida que o Xiaofeng é desnecessário. Se tivermos um extra deck completo e um main deck um bocadinho mais consistente, com cartas para ir em segundo principalmente, ou para poder ter recursos depois de usar um Nibiru, ou simplesmente não jogar para baixo do Nibiru. Portanto, acho que a carta foi útil algumas vezes e gostei de ter jogado, mas se tivesse Baron não sei se eu tinha jogado. Para a parte do Soft, joguei 2 Xixiaos, joguei um Supreme Sovereign e um Sinister Sovereign. Xixiao é bread and butter do deck, não há nada para dizer aqui, é o melhor, faço isto, vou buscar a Blackout, 7 Blackout passo, é o melhor primeiro turno do deck. Obviamente que o Supreme é incrível, não faz target, é só isso que tenho para dizer, e fica grande para caraças, também é só isso que tenho para dizer. O Sinister Sovereign não só é muito bom a jogar a tempo, como em situações específicas o facto de poder banir, por exemplo, a Field Spell ou contínuas dos castigos, o facto de poder banir um bicho Special Summon, por exemplo, Gigantes, etc. É muito forte. Sim. E depois as últimas 2 cartas foi o Draco Berserker. Não fiz isto nenhuma vez e não senti falta de o fazer, mas havia malta que ainda, por exemplo, estava a jogar, sei lá, Tier Lament, isto é altamente contra Tier Lament, e outras coisas que honestamente a carta é incrível, e a última carta foi a melhor carta do meu deck. Isto foi literalmente o só fazer isto, limpar o board, gastar os meus recursos todos, ficar sem cartas, o meu oponente sem cartas, e eu meter isto só e passar. A maior parte das vezes isto é incrível. Bem diferente, esta carta é incrível. Proteção de destruição e de banish dos meus monstros. E a questão é que se eu der isto em resposta, e eu posso dar este efeito em resposta, porque é um quick effect, a qualquer carta que o meu oponente ative na resolução, eu banho todas as cópias dessa carta no campo ou no grave, que é simplesmente incrível. Acho que esta foi a melhor carta. Obviamente, preferia ter jogado Baron, se tivesse espaço. Teria considerado Dragite, só porque o meta da loja estava muito virado para decks de backrow, alguns labirintos, tinha também muitos Trap Tricks, que é o deck mais acessível e mais barato do meta, e acho que a Dragite tinha, por exemplo, sido muito mais útil, se calhar que... Bem, tinha sido mais útil do que a Alsa, tinha sido se calhar mais útil que o Xiaofeng, possivelmente mais útil que o Draco Berserker, mas o Draco Berserker overall é uma carta melhor. E como joguei Nibiru também podia ter sido uma escolha viável, mas basicamente para o que eu tinha, achei que este tinham sido as melhores escolhas do extra deck. E depois por fim passei deck. Joguei 3 contactos Cis. Sim. Carta incrível. Isto obriga os jogadores de Castira e de Branded a fazerem jogadas muito cringe e muito indesejáveis e muito inconsistentes. Principalmente, eu acho que contra a Branded, sempre que fiz isto, obriguei-os a interromper a jogada deles e obriguei-os a ir para a Quimera no primeiro turno só para tirar isto do campo e fazer um draw e passar. O que foi incrível porque depois, honestamente, o engine do deck, tanto os Tianis como o Sword Soul são simplesmente bons e naturalmente bons em segundo. Portanto, o facto de obrigá-los a fazer a Quimera no turno deles só para poder tirar isto do campo sem terem grande follow-up foi incrível. Sim. Depois joguei 2 mortes. Isto não está aqui a fazer nada. A verdade é que eu não tinha Evenly Matched, porque ainda não chegaram os Tracker Decks para abrir e etc. Portanto, eu queria jogar Evenly Matched, mas não tinha, então joguei isto. E não tinha Tactical Talents, nem Trusting, portanto, nem muitas Lightning Storms, só tinha uma e achei que não valia a pena jogar. Portanto, joguei isto. Honestamente, é uma Effect Veiler mais ou menos, não é má a tempo. Este deck queima muito. E isto queimar por cima do que o deck queima, às vezes permite-me dar jogo onde situações que o meu oponente não está à espera, porque eu posso simplesmente só fazer um Supreme Sovereign grande, atacar por um bicho que tem ataque do jogo, porque já dei burn com o Longian, já dei burn com o Sinister Sovereign, dei mais burn com isto, e criou algumas situações estranhas, mas honestamente acho que isto não faz muito sentido aqui, mas não foi horrível, é uma carta genérica, digamos assim. Joguei uma Arbitrator dessa carta incrível. Contra Traptrix não gosto, mas eu gosto muito disto a ir contra Sword Soul em segundo e contra Branded em segundo, porque honestamente, e já gostava disto o ano passado contra Sword Soul e contra Branded em segundo, porque acho que, apesar do pessoal se focar muito nos efeitos dos bichos, eu só preciso honestamente de baitar tudo o que está na parte de trás. Sim. E que metam tudo o que
que têm em cima da mesa, todas as interrupções que têm em cima da mesa, porque assim eu sei contra o que é que eu tenho que jogar e aquilo com que tenho que jogar à volta de. E honestamente achei a carta incrível. Sim. Depois joguei 3 Twin Twisters. Era para Labyrinth e era para. Era para Labyrinth, era para Trap Tricks e outras coisas assim ranhosas. Honestamente acho que a carta é boa. Sim. Depois joguei 3 Dimensional Barriers, acho que é uma das melhores cartas a ir em primeiro. É boa contra tudo, não sei como é que é de explicar isto melhor, é bom. É simplesmente bom. E depois joguei 3 Rivalries porque eu não queria levar com Lava Golem. É a principal razão. Obviamente que isto há matchups em que a carta ganha sozinha, mas eu não queria levar com Lava Golem porque o meu board às vezes perde para Lava Golem, porque essa é uma das grandes facilidades de Sword Soul. Sword Soul tem um bom spot no meta, o problema é que perde para todos os board breakers mais populares agora, sendo um deles Esfera de Ra, Lava Golem e outras coisas estranhas, então decidi jogar isto, só porque sim, e a carta foi incrível. E basicamente é isso para o deck profano. E pronto. Pronto, valeu, Rafa. E só pra frisar que você tem um canal no YouTube, né, Rafa? É sim, senhora. Quer divulgar aí o nome do canal? É Powesedor. P-O-W-E-S-E-D-O-R. Faço uns openings, alguns decks profiles, de vez em quando nos vídeos de Master Duel. E é basicamente isso. Pronto, pode deixar que eu vou deixar lá tudo especificado. Muito obrigado aí, Rafa. Não se esqueçam Valeu. de subscrever e deixar o likezinho aí no vídeo. Prontinho, valeu a premiação do cara aqui, olha o bolo. Tamo junto, valeu, até a próxima. Obrigado. Vai.